Capítulo 32. Um grande hotel em um arranha-céu no centro da cidade dos desfavorecidos. Nos andares 69 e 70 há um grande clube. Suspensão ardente. Um clube social exclusivo onde os melhores e mais duradouros da cidade dos desfavorecidos se reúnem. É onde os ricos e poderosos se reúnem para queimar a sua juventude. Champanhês que custavam até 100 milhões de ouro por garrafa eram transportados e música animada e em ritmo acelerado estava tocando. Cachimbos de água de uma variedade desconhecida emitem nuvens de fumaça e luzes coloridas os banham de cor. A atmosfera era tão luxuosa e extravagante que poderia ter sido um baile da corte imperial. Aqui, empilhe. Traga tudo. Vamos construir uma torre hoje. Uma sala escondida nos recantos mais profundos do clube. 7 jovens aprendizes estavam nesta sala, que custam 10 milhões de ouro por 6 horas e só é acessível a VIPs. O champanhe, que custa mais de 100 milhões de ouro por garrafa, está sendo trazido sem gelo. No centro de uma grande mesa, taças de champanhe estavam empilhadas em uma pirâmide. Na parte inferior, 100 copos estão dispostos no formato de um quadrado 10 por 10. No topo estão 81 taças de champanhe no formato 9 por 9. Além disso, 64 taças de champanhe no formato 8 por 8. 49 além disso, 36 além disso, 25 além disso, 16 além disso, 9 além disso, 4 além disso. Uma última taça de champanhe foi colocada no topo, completando a torre de champanhe em formato de pirâmide. Os 7 mestres reunidos riem e despejam o champanhe de 100 milhões de ouro. Dom Quixote Perignon 666, da garrafa na taça de champanhe superior. E então, gargalhada. Depois de servir a taça de cima, o champanhe começa a pingar nas taças de baixo, enchendo-as gradativamente. Quando a garrafa de champanhe estava meio vazia, os mestres jogaram fora impiedosamente e pediram uma nova. E assim por diante. O champanhe que enche as taças de cima escorria e enche as taças de baixo. Assim são 385 taças que combinam a torre de champanhe com todas as cheias. O mestre riu e disse: "Ei, querido, o que você derramar na mesa?" Nesse momento, os garçons que estavam na entrada da sala correram. "Obrigado, irmãos. Graças a você, provei uma bebida tão preciosa e estou devidamente mimado. Nós serviremos você com todas as nossas almas hoje." Os garçons sorriem e lambem as gotas de champanhe que caíram na mesa. Os mestres riem e espalham moedas de ouro em seus rostos. Esta cascata é o efeito. Champanhe pingando de cima, enchendo as taças de baixo, encantando a mesa, e 7 homens rindo ao vê-lo. Estes homens eram os principais membros do Comitê de Autonomia Juvenil do governo local. É apenas uma organização civil composta por Toil e o Gil e Cedo locais de segunda e terceira geração, mas sua influência na comunidade não pode ser ignorada. Eles tinham dinheiro e poder suficientes para ocupar alguns cargos governamentais de baixo nível, mas ainda eram aristocratas, dominando as pessoas comuns. Eles moravam na região há muito tempo, por isso estavam cientes da situação ao seu redor. Como tal, os Baskervilles também lhes deram algum poder e permitiram-lhes resolver assuntos problemáticos por conta própria. Em troca de uma pequena quantia de tributos e impostos, eles receberam alguma autonomia dos Baskervilles. Na verdade, historicamente falando, todos os mestres aqui são descendentes de famílias que foram derrotadas e relegadas à margem das lutas pelo poder central do império. Com exceção dos Baskervilles, que foram enviados pelo imperador para expandir as fronteiras do império, todos eles não têm nada de especial. Mas os jovens aqui reunidos não parecem pensar assim. É melhor ser cabeça de cobra do que cauda de dragão. É melhor jogar aqui, longe dos olhares indiscretos da família imperial. Sim, outro dia fui a um clube na capital imperial e era muito mais luxuoso aqui. Além disso, somos guardados por aqueles Baskervilles. Quão seguros estamos? Os Baskervilles não são nossos cães de caça neste momento. Os mestres não estavam isentos de falhas. Embora os Baskervilles estivessem preocupados em expandir suas fronteiras, eles apodreceram por dentro.
Então de onde veio o dinheiro para pagar todo esse luxo e libertinagem? A principal fonte de rendimento dos cobradores de impostos locais, e na verdade, bastante modesta. Na melhor das hipóteses, os impostos sobre a água dos reservatórios que irrigam os campos, os impostos sobre o uso das estradas, as instruções e os rendimentos da venda de gado, são apenas uma pequena quantia de dinheiro para pagar os mordomos e servos. Tanto o dinheiro que diz quanto o que entra são pequenos, mas, na verdade, eles tinham uma fonte oculta de renda. Leilões ilegais de escravos. Trata-se do sequestro, prisão e venda de pessoas não autorizadas como escravas. Nos últimos anos, a expansão territorial agressiva dos Baskervilles deslocou um número crescente de povos bárbaros, pelo que tem estado a esgueirar-se por todo o mundo, atraindo-os com truques ou raptando-os à força para os vender. Em outras palavras, eles trabalharam de graça para os Baskervilles e instalaram as migalhas. Sem impostos e com um fluxo constante de negócios, o dinheiro se acumula naturalmente. Com o dinheiro sujo que ganharam, os mestres puderam passar a juventude no fogo. Eles não podem colocá-lo no banco porque é ganho ilegalmente, então queimam tudo em caixas eletrônicas. A torre de champanhe está cheia. Vá deixar as crianças entrarem. Traga os bons. Eles mandaram os garçons embora por um tempo. Então começamos a conversar entre nós. A propósito, eu disse, é tão bom ter uma família tensa como a dos Messinadinaros desaparecida. Podemos nos divertir sem todos os olhares indiscretos. Na verdade, é assim que deveria ser. Estamos jogando com nosso próprio dinheiro. Ainda bem que os emolduramos e os mandamos embora, hein? Não vamos deixá-los ser membros no futuro. Eles fumavam narguilés borbulhantes e pareciam lânguidos. Um deles de repente ergueu os olhos. Por falar nisso, a propósito, vocês já ouviram falar do novo governante? Sim, fiz um pedido de entrevista. Ele tem o sobrenome Van. Bem, se ele é mestiço, deve ser um bastardo. Você deveria se sentir honrado por ser chamado por nós. Ele vai vir correndo. Eles sempre faziam algo chamado domar os burocratas juniores quando novos vice-magistrados chegavam. Não é grande coisa, é apenas uma festa extravagante para deslumbrá-los. Foi como colocar uma coleira em um cachorro e dizer, se você vai nos seguir, vai nos ouvir. Os mestres riam. Os mestres riram. O nome dele é Vikir. Você já ouviu falar dele? Não sei, nunca ouvi falar dele. Ele tem 15 anos. Dizem que é a primeira vez que ele sai da família. O que? Ele não é um pirralho total? Sim, ele é um pirralho. Ele teve um grande problema com a bebida na primeira vez que veio à prefeitura. Ele deve estar um pouco arruinado. Vamos, se você acha que ele vai se encaixar conosco. Então um dos mestres teve uma ideia brilhante. Por que não brincamos um pouco com ele, enquanto estamos nisso? Ele estendeu o dedo indicador e explicou seu plano. Mais tarde, faremos uma grande festa e o convidaremos. Conseguiremos a melhor bebida, todas as garotas e teremos uma boa e velha foda. E mais tarde, depois da festa, faremos com que ele pague pelas bebidas. Os mestres começaram a rir. Ok, isso parece divertido. Você não acha que os olhos dele vão saltar quando ele vir você implorando? Você precisa perceber que seu filho mais velho está gastando tanto dinheiro para entretê-lo. Se você considerar isso garantido, você irá embora. Não creio que um funcionário público de 15 anos teria dinheiro e não conseguiria encontrar um lugar para consegui-lo porque seria repreendido se denunciasse a família. Então você pode dizer que foi uma piada e retribuir mais tarde. Os mestres tinham um plano para o novo vice-magistrado e como assá-lo. Só então. Senhores, as meninas estão aqui. Um garçom irrompeu pela porta com um enorme sorriso no rosto. Logo, inúmeras mulheres espiaram a sala do clube, maravilhadas com o luxo. Alguns deles eram rostos familiares e os mestres acenaram para eles. Ei, você está de volta. Depois de tudo isso, mande-o embora. Estamos felizes por você. Por quê? Achei que ela era bonita.
Ei, venha aqui e sente-se desta vez. Uma por uma, as mulheres entraram na sala. Ver? No final da fila de garotas, havia uma estranha. Um menino, talvez no início da adolescência, um menino de aparência muito jovem. Ele seguiu as mulheres até o final da fila e foi tão natural que os garçons nem se deram ao trabalho de impedi-lo. Os 7 mestres examinaram as mulheres, contando piadas grosseiras, e finalmente avistaram o menino. Mas o que há com ele? Você trouxe um garçom? Bem, ele parece fofo. Ah, você não o conhece? Não, eu não. Os professores, os garçons e as mulheres parecem confusos. O que esse garoto está fazendo aqui? Um dos garçons levanta as sobrancelhas. Ele entrou com tanta ousadia que ninguém se importou. Como você ousa, seu barraco? Me diga aonde. Mas ele não conseguia estender a mão para agarrar o menino pelos cabelos. O som de algo grosso e duro quebrando. O garçom de repente percebeu que seu pulso estava virado em uma direção estranha. O menino acabará de quebrar o grosso antebraço de um homem adulto com pura força bruta. O que, você? 3 ou 4 garçons atacaram ao mesmo tempo, mas demorou menos de um segundo para que todos caíssem no chão. Os rostos dos mestres endureceram ligeiramente. O que há com você, garoto? O que você está fazendo aqui? Você sabe quem são meus irmãos? Eu sei. A voz do menino estava desprovida de qualquer emoção. Eles são os idiotas de Xianxianxian. Sem respeito, sem medo, nem mesmo uma pitada de desprezo. Os mestres ficaram atordoados por um momento. Então, com uma risada única e sincera. Isso mesmo. Somos os idiotas de Xianxianxian. Ele deve saber quem somos. Então só precisamos saber quem ele é. Garoto, quem é você? Os mestres estavam debatendo se isso era engraçado ou não. Mas era. As próximas palavras do menino apagaram os sorrisos de seus rostos. Vikir. O novo vice-magistrado. Vikir van Baskerville está aqui. Os aprendizes tiraram os pés da mesa. Então ele se levantou e perguntou. Vice-magistrado? O que te traz aqui? Você me chamou. Ao ouvir as palavras de Vikir, os mestres trocaram outro olhar vazio. Então, isso é quente, magistrado. Não pensei que você viria tão cedo. O clima não está bom. Além disso, os mestres acabaram de ser insultados e o seu orgulho foi ferido. Devemos começar a domesticar os novos recrutas imediatamente. Claro. Vamos comprar um pouco de bebida. E se nós os assarmos, fervermos, sentarmos e depois pedirmos que paguem pelas bebidas mais tarde, no final da festa? Mas, o plano bonitinho deles não deu certo. Baque! Vikir bateu a mão na mesa. E a aura negra dos Baskervilles emanava dele. A mana no corpo de Vikir irradiou através de sua mão até a mesa. Uma ressonância feroz, uma vibração violenta. Sobre a mesa, nas taças, o champanhe começou de repente a ferver. E então, a grande torre de champanhe no centro da sala mudou. Uma única taça no topo da torre de champanhe explodiu de repente. Numerosos cacos de vidro e gotas de champanhe brilhavam e se espalhavam abaixo. Estrondo. Os 4 copos que estavam lá embaixo. 9 copos lá embaixo. 16 copos lá embaixo. E 25 copos lá embaixo. 36 copos lá embaixo. 49 copos lá embaixo. 64 copos lá embaixo. 81 copos lá embaixo. 100 copos abaixo disso, todos explodindo e quebrando um após o outro. A torre de champanhe desabou. Não desmoronou por baixo, explodiu de trás para frente. Incontáveis cacos de vidro e gotas de champanhe choveram na sala VIP. Sob a chuva, os mestres de Sedoga só puderam dizer uma coisa. Nós pagaríamos pelo. E assim encerramos mais um capítulo. Lembrando que temos capítulos novos toda semana, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e comente o que achou. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo capítulo.